Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos trabalhando com o capítulo Característica dos micro-organismos. Nos micro-organismos são divididos em diferentes grupos. Nós vimos as bactérias, que são seres unicelulares. Vamos falar agora um pouquinho sobre os protozoários. Então veja aqui a classificação dos protozoários e as características que definem este grupo. Os protozoários também são unicelulares, mas diferentemente das bactérias, nas células dos protozoários há uma membrana que delimita o material genético, formando uma estrutura chamada núcleo. O núcleo é a estrutura celular que contém o material genético. Além disso, a maioria dos protozoários tem estruturas que auxiliam na locomoção do micro-organismo, como os cílios e os flagelos. Então veja aqui o desenho representando os protozoários. O flagelo parece um rabinho, né? O núcleo, onde está lá o material genético. Nós temos aqui uma representação de uma ameba. Quem já ouviu falar em uma ameba? Ela é mais conhecida, ela é um protozoário. Então, olha lá, o núcleo, onde tem o material genético, e aqui o pseudópode. Já vamos falar mais sobre isso. Os protozoários são encontrados em ambientes úmidos, na água doce, no mar, no solo ou no corpo de outros seres vivos. Alguns desses micro-organismos auxiliam no tratamento da água ao se alimentarem de bactérias causadoras de doenças, enquanto outros são causadores de doenças. O paramécio e a ameba são alguns exemplos de protozoários. Então percebam, pessoal, que como as bactérias, os protozoários têm aqueles que auxiliam a vida humana e tem aqueles que causam doenças. Vimos aqui também que existem os protozoários que se alimentam de bactérias. Olha que interessante. Olha aqui, veja aqui outros exemplos do paramécio e da ameba. Olha aqui, vistas de microscópios. Continuando a classe dos micro-organismos, vamos falar sobre o grupo das algas. Quando a professora fala em algas, vocês já pensam na alga marinha, né? Aquela utilizada em alimentos japoneses, como sushi, sashimis, aquela alga que fica no fundo do mar. Vamos aqui ver o que são as algas. As algas são seres que vivem em regiões de água doce e salgada. Elas também podem habitar lugares úmidos, como pedras na beira de praias e rios. Existem algas que são microscópicas, isto é, só podem ser vistas com o uso de microscópio, e outras que são macroscópicas, ou seja, é possível observá-las a olho nu. Essas macroscópicas são aquelas que nós já conhecemos. As microscópicas, olha aqui o exemplo de uma euglena, uma alga microscópica cuja coloração verde se deve à presença de clorofila nos cloroplastos da célula, ok? As células das algas apresentam uma organela chamada cloroplasto. Em seu interior está a clorofila, assim como as plantas que nós conhecemos, tem a clorofila, que dá aquele tom esverdeado, as algas também. Pigmento verde responsável por absorver a luz do sol na fotossíntese. Nossa, professora, as algas fazem fotossíntese? Sim, por sinal, elas são as maiores responsáveis pelo nosso oxigênio no planeta. Vocês sabiam disso? Por meio desse processo,
As algas produzem o próprio alimento e a maior parte do oxigênio do ar que respiramos. Olha aí o que eu acabei de falar. Muitas pessoas usam como a Mata Atlântica, a floresta amazônica, como o pulmão do mundo. Será que isso é verdade? Nós agora estamos aprendendo que a maior parte do oxigênio que respiramos, do ar que respiramos, vem pelas algas. Elas estão em muito mais quantidade no mundo. Por isso, elas são muito importantes para a manutenção da vida na Terra. Então veja aí a importância da presença das algas para nós, seres humanos, que precisamos, e outros seres vivos também, que precisam do ar, oxigênio para respirar. Quem colabora com isso, em a maior parte, são as algas no processo da fotossíntese. Outros seres microscópicos que nós vamos falar agora são os fungos. Então veja, assim como as algas, existem alguns fungos que são microscópicos, como as leveduras, utilizada na produção de pães, bolos, na fermentação. E outros que são visíveis a olho nu, como os bolores, os cogumelos e as orelhas de pau. Você já comeu cogumelo? Eu já, é muito gostoso, por sinal. Não são todos que nós podemos comer, ok? Mas os que nós podemos comer, esses cogumelos comestíveis, eles são fungos. Pertencem à parte dos micro-organismos? Não, porque esse nós conseguimos ver a olho nu. Nós aqui estamos falando dos fungos microscópicos, como por exemplo da imagem aqui do nosso livro, que são as leveduras. Então veja lá, os fungos não realizam fotossíntese, pois suas células não têm cloroplastos. Sendo assim, eles se alimentam de matéria orgânica viva ou não. Eles trabalham muito no processo de decomposição. É muito comum a gente encontrar a presença de fungos no processo da decomposição. Aquele esverdeado que são, olha lá, o bolor, são os fungos que fazem isso. Vamos agora falar sobre os vírus. Lembra que a professora falou lá no comecinho sobre os micro-organismos, que os vírus eles estão no nosso capítulo, porque estamos falando de seres microscópicos. Porém, existem duas vertentes de estudo. Alguns que dizem que os vírus são considerados seres vivos e outros que não consideram os vírus como seres vivos. Por quê? Porque os vírus não têm células. Eles usam as células para se reproduzir. Porém, eles não têm, certo? A palavra vírus vem do latim e significa toxina ou veneno. Esse significado se deve ao fato de que os vírus são pequeniníssimas partículas que podem causar doenças. Então, é muito comum a gente associar vírus doente, ok? Um vírus muito comum que quase todo mundo já teve é o vírus da gripe. A gripe é causada por um vírus, certo? Os vírus são acelulares, ou seja, não se organizam em células. Sendo assim, eles dependem das células dos seres vivos para se reproduzirem. Para isso, os vírus invadem as células de um ser vivo e se multiplicam nelas. E aí o que acontece com nós, seres vivos, seres humanos, vivos, quando um vírus invade a nossa célula? Ficamos doentes. Observe na imagem ao lado um exemplo de vírus que infecta somente células de bactérias, conhecido como bacteriófago. Olha lá, parece um formato de uma aranha, né? Olha aqui, como se fossem perninhas de aranha, ok? Então, aqui é a representação desse vírus que invade as células da bactéria. Certo, pessoal? Vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais aula de ciências.
Tchau, tchau!